A China tem a vida mais primitiva na Terra. Centenas de milhões de animais e plantas habitam em seu território. Entre eles, existe uma planta muito especial. Ela é rica em proteínas, o que também determina seu destino. Há mais de 8.000 anos, ela se encontrou pela primeira vez com os antepassados dos chineses. Criou a cena "Há feijões na planície". As pessoas colhem os seus grãos. Ela partiu da dinastia Tang e migrou neste planeta, fazendo com que plantas, animais e humanos se tornassem uma comunidade. Apesar de sua aparência simples, ela pode alimentar a Terra na reencarnação. Ela é a soja selvagem, a ancestral da soja. Seus caules estão fortemente enroscados, deitados no chão ou entrelaçados nos caules de plantas grossas. Na natureza, parece ser uma planta que se mantém discreta. Ela se mantém discreta o ano todo para esperar pelo outono. Nesta estação, seus filhos estão maduros em vagens. Ela precisa encontrar uma maneira para dar a seus filhos e toda a família o futuro mais brilhante. Se seus filhos crescerem ao lado dela, terão inevitavelmente de competir com sua mãe e irmãos por luz, nutrientes e espaço de vida preciosos. O conflito interno é muito cruel para qualquer família. Como mãe, ela precisa pensar no futuro de toda a família. Como ela pode enviar as sementes para um lugar mais vasto com menos competição? A soja selvagem, uma planta discreta para se reproduzir, despende enorme energia. Ela pode aproveitar o rebentamento de vagens para atirar cada semente a uma distância de 2 a 5 metros. Ano após ano, num canto da natureza, a soja selvagem está arrebentando de forma discreta. 2 metros, 5 metros, avança passo a passo para expandir o espaço de vida da família. Com o tempo, a soja selvagem pode andar sozinha por centenas ou milhares de quilômetros. Mas a continuação da população não é tão simples como ejetar sementes. Depois de a mãe esgotar suas forças para mandar as crianças para longe, os filhos devem aprender a sobreviver sozinhos na natureza cruel. Para as mudas tenras, uma minúscula mudança pode causar dano fatal. Pássaros e outros animais podem facilmente acabar com suas vidas. O mundo fora das vagens não é tão bonito. As sementes da soja selvagem aprendem a hibernar. Elas não têm pressa para se destacar, apenas descansam no solo e esperam pelo melhor momento para germinar. Esta espera pode demorar 1 ano, 2 anos ou mais de uma década. Se as sementes germinarem ao mesmo tempo, é complicado. Em caso de enchente ou seca, toda a planta será arruinada. Mas se algumas delas germinarem mais cedo e outras mais tarde, mesmo que alguns dos rebentos morram na fase inicial, os outros sobrevivem. É tudo pela sobrevivência. A sobrevivência é a consideração mais importante na evolução da soja selvagem antes de se encontrar com as pessoas. Os humanos podem levar a soja e atravessar montanhas em pouco tempo e ocupar mais terra.
Mas primeiro, a planta precisa ceder. O primeiro passo é parar de ejetar sementes. As vagens se transformam de torres de ejeção de sementes em arcas de tesouros humanos. As sementes de soja agora ficam tranquilamente nas vagens, esperando para serem colhidas. Claro que os humanos querem mais. As pessoas não querem que as sojas rastejem no solo e cresçam discretamente. Esperam que elas se possam erguer, ocupem menos espaço plano e exponham as vagens no alto para facilitar a identificação e a colheita. A soja se ergue deste modo. Os campos de soja de hoje parecem uma cidade moderna cheia de arranha-céus. Por trás de sua aparência evidente está a proteção e o apoio do ser humano. Ao recolher alimento selvagem nas montanhas, vi sojas selvagens e pensei que seria possível cultivá-las novamente. Esta é uma agricultora chinesa comum. Ela, tão simples como a soja, está esperando uma retribuição. O sucesso ou fracasso no cultivo e criação pode levar décadas ou uma vida inteira. Os ancestrais dos chineses, por meio da espera humilde, protegeram e trataram com cuidado a soja e aguardaram a retribuição dela. Esperaram por milhares de anos. Esses milhares de anos de esforço e espera resultaram na mudança de uma planta selvagem para uma cultura de soja. Como cultura, a soja pode ser plantada e colhida em grande escala. Os humanos aprenderam a cultivá-la. Agora é hora de partir da China com a soja e explorar o imenso mundo. A primeira pessoa que levou a soja para fora da China foi Jian, um monge da dinastia Tang. O precioso registro de sua grande viagem de 11 anos para o leste está arquivado no templo Toshodai, no Japão. Para tornar a incrível façanha do monge Jian conhecida pelas gerações futuras, Ninsho, um japonês da era Kamakura, compilou a história com ilustrações. Desde 742 d.C., o monge Jian partiu de Yangzhou e falhou em atravessar o mar por 5 vezes. Em sua sexta navegação para o leste, ele finalmente conseguiu e valorizou muito esta oportunidade. Ele não só espalhou o Dharma, mas também trouxe outro presente para os japoneses. O tofu nasceu por volta do século II a.C. Hoje, quando se fala deste alimento em todo o mundo, na maioria das línguas, se utiliza a pronúncia chinesa. Este é um presente que a China deu para o mundo. Primeiro, ele trouxe o Dharma, e em segundo, os ingredientes. Entre os alimentos, entre os pratos feitos com soja, também tem o tofu. O trabalho dos monges é pregar. No entanto, ao transmitirem o Dharma, eles também ensinam aos habitantes locais como serem mais felizes. Este é um objetivo muito importante.
Quando Jianjian estava no Japão, não só fazia tofu no templo onde morava para alimentar os monges. Ele também o espalhou para o povo através dos templos budistas. Portanto, os japoneses consideram o monge o pai da indústria do tofu. Como o monge Jianjian trouxe essas coisas importantes durante a dinastia Tang da China, os japoneses lembram de seu nome até hoje. Por causa do monge Jianjian, a soja foi espalhada da China para o Japão. Cercado pelo mar, o Japão carece de recursos naturais. Então, quando a soja chegou ao país, foi apreciada e valorizada pela população. Estes pequenos grãos, dia após dia, ano após ano, se enraizaram no Japão. Foram transmitidos de geração em geração e se tornaram um alimento indispensável na vida dos japoneses. No início, foi a geração do meu avô e do meu pai. E agora, temos nossa loja de tofu. No período de Edo, era do avô de Hattori Kazuo, o tofu Hattori foi selecionado pelo famoso templo de Nanzenji. Até hoje, Hattori faz tofu destinado especialmente para os monges. Ser a loja de tofu do templo Nanzenji traz um senso de responsabilidade. De certo modo, nós representamos Kyoto. Fazemos tofu com este sentimento. O tofu Hattori, com mais de 100 anos de história, estudou profundamente os procedimentos de fabricação. Eles trabalham duro nesta terra para fazer tofu de boa qualidade de forma bem natural. Extrair toda a doçura da soja é o que buscamos em nossa loja de tofu. Tofu marinado é a meta que as 3 gerações da família Hattori têm perseguido incessantemente. A soja é colocada de molho e triturada. Em seguida, é filtrada com água, produzindo um sumo suave como leite. Enquanto o leite de soja ainda conserva aroma, usamos um molho amargo para solidificar e o aroma será preservado. Assim, fazemos aqui o tofu à mão. Em comparação com a tecnologia moderna de fabricação, a produção de tofu marinado é demorada e trabalhosa. No entanto, Hattori Kazuo nunca desistiu do toque artesanal transmitido de geração em geração. Independentemente do tempo e das mudanças, ele sempre seguiu a instrução dos ancestrais e se concentrou em fazer tofu marinado. Processamos a soja em tofu e este processamento requer muito tempo e trabalho para aproveitar ao máximo as qualidades da soja. Caso contrário, seria um desperdício. No Japão, a soja é transformada numa grande variedade de pratos caseiros. Tofu, natto, molho de soja, entre outros. A sopa miso, com soja como ingrediente principal, é o sustento espiritual dos japoneses. O sabor da sopa miso preparada pela mãe os acompanha por toda a vida. O sabor depende do local de origem da mãe de cada pessoa. Por exemplo, a sopa miso de Kyoto é diferente da de Nagoya. Posso adicionar mais miso? O sabor do miso também depende do local de origem. Se a sopa for feita com soja do local de origem da mãe de uma pessoa, vai trazer muita lembrança das memórias do passado. Para a família Hattori, o tofu se tornou um prato espiritual. Eles sabem bem que a comida também tem espírito. Dá às pessoas uma sensação de segurança e felicidade e pode curar tudo. A soja é um presente da natureza. Só a tratando bem, podemos ser bem tratados.
Com a migração, a soja viajou da China, sua terra de origem, para o Japão e sofreu uma mudança especial. O requinte e a persistência dos japoneses moldaram a aparência da soja de hoje. A natureza rica em proteínas também a tornou parte importante das refeições japonesas. Em seguida, a soja começou uma importante migração para a terra longínqua dos Estados Unidos. No Tennessee, existe uma cidade chamada Martin. Apenas 10.000 habitantes vivem aqui e a cidade tem só um semáforo. No entanto, todos os anos, na primeira semana de setembro, a cidade é decorada com luzes para a celebração exclusiva de uma planta. Yes, 3 cheers for the soybean, hero of the land, from humblest beginnings to making life so grand. Well, it's got 1,000,000 uses, beats all you've ever seen. Se você pensar, tem soja em pelo menos alguma coisa que as pessoas usam na vida diária. Seja o leite, ou cada pedaço de chocolate ou doce, contém lecitina de soja. Portanto, celebrar sua diversidade é a melhor forma de festejar esse festival. Nós a chamamos de feijão mágico, como se estivesse criando mágica para o festival. Comparado com outros estados, o Festival da Soja do Tennessee tem a mais longa história. 25 anos atrás, as pessoas locais angariaram fundos para criar esta festa e celebrar a soja pela primeira vez. 25 anos mais tarde, cerca de 30.000 pessoas assistem ao concurso de beleza da soja, participam do desfile e cantam para a soja. Yes, 3 cheers for the soybean, hero of the land, from humblest beginnings to making life so grand. A canção da soja foi composta por mim e outro escritor. Ele disse: Jim, o Festival da Soja é importante. Precisamos compor uma canção para ele. Eu disse: boa ideia, vamos fazer. E as pessoas gostaram muito. Somos convidados a voltar todos os anos. Este será o 10º ano que nos apresentamos. Nos Estados Unidos, sejam idosos ou jovens, as pessoas conhecem a soja por meio desses festivais. Desde criança, elas têm a imagem dos feijões mágicos gravada em sua mente. A soja é respeitada e o povo daqui depende dela. Começa como broto na mente das crianças. You'll find them growing in the farmers' fields across West Tennessee. They bring new life to rural towns. They feed our economy. Este é o momento mais deslumbrante da soja no ano. 200 anos atrás, quando o grão veio pela primeira vez para as terras exóticas dos Estados Unidos, era tratado com frieza. Esta é a Casa de Agricultores, onde se exibe a história da agricultura desta área. Esta parte aqui fala sobre a soja. Em 1765, durante a dinastia Qing, a soja foi introduzida pelos britânicos nos Estados Unidos para fazer molho de soja. Lá, logo no desembarque, não teve tanto sucesso como no Japão, pois não era bonita nem produtiva. Os americanos do século XIX a chamavam de ervilha selvagem da China. Todos sabemos que a soja vem da China. Alguns pesquisadores do Tennessee até foram para a China e trouxeram sementes de diferentes espécies. Em 1920, a soja teve a primeira oportunidade de demonstrar sua força nos Estados Unidos.
Devido ao estabelecimento da Associação Americana da Soja e à política de proteção aos criadores, as pessoas aumentaram gradualmente seu interesse em cultivar soja. Plantamos cerca de 4.000 acres de culturas, temos cultivado por muitas gerações. Meus pais e avós plantaram soja como uma das nossas principais culturas nessa fazenda. Devido à persistência e ao trabalho de agricultores, a soja ocupa um lugar entre as culturas americanas. Mas, neste momento, o desafio continua. Por causa do sabor, os americanos relutam em consumir a soja. Mas a quantidade de carne consumida todos os dias não é pequena. A soja é rica em proteínas e se torna a principal fonte de alimentação animal. Há muito tempo, nos Estados Unidos, galinhas, gado, porcos e perus são alimentados com soja. No final do século XIX, as vantagens únicas dos Estados Unidos ajudaram a soja a elevar sua posição. As grandes planícies facilitaram a mecanização agrícola em grande escala. A biotecnologia também permitiu aos Estados Unidos desenvolver novas variedades de soja mais produtivas. As pessoas descobriram que a soja poderia até mesmo ajudá-las a cultivar outras culturas. Normalmente, alternamos entre milho e soja cada ano e tentamos manter cerca de metade da nossa área para cada cultura. A técnica de alternar a plantação de soja e milho foi proposta por um famoso químico americano. Ao contrário de outras plantas que absorvem nutrientes do solo quando crescem, a soja torna o solo fértil, porque pode coexistir com Bradyrhizobium japonicum. Esta bactéria pode transformar o nitrogênio no ar em fertilizante nitrogenado para o crescimento das plantas. Depois das sementes de soja germinarem e se enraizarem, a Bradyrhizobium japonicum entra através dos pelos da raiz. Enquanto a soja absorve nutrientes, como carboidratos e água para sobreviver, nódulos se formam nas raízes para a fixação de nitrogênio. Quando a soja dá frutos, cada nódulo é como uma mini usina que fornece continuamente fertilizantes nitrogenados às plantas. Depois que a soja amadurece, suas raízes, caules, folhas e nódulos de raízes caídos serão devolvidos ao solo. Assim, se evita a poluição causada pelos fertilizantes químicos e o solo se torna fértil. A soja é chamada de planta com consciência. Ela estabelece uma relação simbiótica com a Bradyrhizobium japonicum para retribuir a terra. Estima-se que em 2017, a nível mundial, a área total de plantação de soja atingiu 124 milhões de hectares. Tendo convivido com pessoas por tanto tempo, a soja vai da ponta da língua ao fundo do coração. Ela é uma maravilha da terra e também o lar da alma. O grão simboliza a saudade da minha terra. Quando eu era criança, vivia numa pequena aldeia da Coreia do Sul e estava muito íntimo do feijão naquela época. Comia grãos de soja ou brincava com eles. Tivemos uma relação preciosa. A soja tem uma aparência simples e humilde, mas quando salta do pincel para o papel, ela se torna a memória da terra natal das pessoas. Embora o feijão tenha cores diferentes, a cor da soja é a mesma que a do outono. Portanto, cada vez que os agricultores estão fazendo a colheita no outono, no campo de feijão dourado, quando veem as suas colheitas abundantes, se sentem muito felizes.
soja nutre fisicamente o ser humano e enriquece seu espírito. Ao mesmo tempo, as pessoas buscam maneiras de ajudar a soja a expandir os limites da sua população. Na China, a terra natal da soja, cresce o maior número de variedades do grão. Aqui, uma outra força está ajudando a soja e o ser humano a explorar o futuro. A soja pode produzir grãos nutritivos porque tem o desejo pela continuação da linhagem familiar. Tal como muitas outras plantas, ela também precisa florescer, de modo que o pólen produzido pelos estames possa entrar em contato com os pistilos para fecundar e se reproduzir. Ao contrário de outras plantas, sua fecundação é cumprida antes que as flores desabrochem. Aqui estão as imagens de uma flor de soja ampliada em 10 e 20 vezes, respectivamente. Os estames e pistilos estão muito próximos. O pólen nos estames está apenas a um passo de distância dos pistilos. Uma vibração ligeira fará o pólen cair no pistilo e cumprir a fecundação. Na natureza, ela não precisa do vento ou dos insetos para polinizar e se fecundar sozinha. No entanto, perdeu a oportunidade de combinar genes dominantes em plantas diferentes. Com a ajuda do ser humano, a soja pôde experimentar um novo método de reprodução, combinando duas espécies e se complementando. Mas não é fácil concretizar esta ideia. Meu instrutor é um especialista renomado. Mesmo ele acha isso difícil. Ele não faz, mas eu faço. A estrutura da flor permite que possa receber facilmente o pólen produzido por ela própria. Para fazê-la aceitar pólen de outras plantas, havia apenas uma maneira: torná-la incapaz de produzir pólen. Na natureza, deve haver este tipo distinto de planta de soja. Mas onde ela estava escondida? Tivemos um entendimento fundamental. Seria difícil que outro país que não a China pudesse encontrar essa soja no mundo, porque a China possuía inúmeras variedades, seja selvagem ou cultivada. Desde que essa coisa estivesse na soja, os chineses deveriam ser os primeiros a encontrá-la. A fim de não perder nenhuma variedade de soja, ele pesquisou amplamente. Da província de Jiangsu, no sul, a de Jilin, no norte, ele pesquisou em todas as áreas de recursos de soja no país. Inesperadamente, apenas 2 anos depois, num campo de experimentação na província de Henan, Sun Huan encontrou uma planta macho estéril. A esperança chegou tão cedo que Sun nem acreditou. Era difícil encontrá-la, que quando encontrei, não achei que fosse estéril. Como eu poderia ter tido tanta sorte? Por trás desta sorte estava a espera de ano após ano. Ele descobriu este fenômeno naquela época e disse que poderia ser uma planta macho estéril. Ele me disse: Zhao, vamos fazer esforços de 5 anos. Até lá saberemos se é esterilidade macho citoplasmática ou não. Depois de repetidas tentativas em 1993, Sun Huan e sua equipe cultivaram a primeira semente de soja estéril macho no mundo, o primeiro passo da hibridização da soja. Eles deram uma oportunidade à soja de renascer na China. No entanto, apenas impedir as flores de produzirem pólen não foi suficiente. Como trazer o pólen de outras plantas? O pólen da soja é pouco e o vento não consegue levar. E a flor da soja é minúscula e pesada. Portanto, o pólen não podia ser levado pelo vento e era impossível recebê-lo. Após o experimento de polinização artificial, as pessoas descobriram que podiam ter superestimado sua capacidade de ajudar a soja.
Por dia, uma pessoa poderia fazer a polinização artificial para 200 flores no máximo. Além disso, a taxa de sobrevivência é de apenas 30 a 40%. Porque quando se faz a polinização, pode ferir o estigma. Ele morrerá após ser ferido. Como a polinização artificial não é preferência da soja, as pessoas decidem pedir ajuda a um amigo. Já no Cretáceo, os ancestrais das abelhas surgiram na Terra e conviveram com os dinossauros na mesma era. Os dinossauros que dominaram o mundo foram extintos, mas a família das abelhas continua a existir há mais de 100 milhões de anos. Elas são amigas de muitas plantas floríferas. No passado, as abelhas e sojas tiveram um desencontro. Hoje, com a ajuda dos humanos, elas podem ser novas parceiras? A inteligência individual do ser humano pode ser superior à de qualquer abelha, mas para ser amiga das plantas, a inteligência não é suficiente. As abelhas têm uma capacidade incomparável de organização e coordenação coletiva. Aqui, uma abelha rainha está prestes a nascer. As operárias estão ao seu redor esperando o nascimento. Daqui a algumas horas, ela sairá do casulo. A abelha rainha nasce e começa a inspecionar o seu território. Há um grupo de seguidores meticulosos e atenciosos. Alguns são dedicados à dieta da rainha e a alimentam com geleia real a todo momento. Outros limpam seu corpo. Nas pequenas colmeias, existe um mundo bem organizado. Cada abelha tem uma tarefa definida e deve cumprir seus deveres. Toda a energia necessária para a vida neste pequeno mundo vem do néctar produzido por flores. O néctar de que essas abelhas vivem é colhido pelas operárias que trabalham duro todos os dias. Elas voam e colhem o mel em conjunto. Cada uma de suas ações tem sua própria lógica. Hoje a temperatura está muito alta, muito quente. Saiam rápido. Vamos. Não sejam tímidas. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Conheçam um novo ambiente. Elas sentem calor e abanam as asas para obter um pouco de vento. Elas vão se adaptar ao ambiente depois de saberem a dimensão do espaço. Não voltarão a bater na rede. São abelhas jovens tentando fazer o teste de voo. Quando baterem aqui e não puderem se movimentar, saberão a dimensão do ambiente. Vão se adaptar e polinizar neste pequeno espaço. Os insetos polinizam ao comer o néctar. Seus corpos tocam acidentalmente no pólen e o levam para fora. Eles não causarão danos à soja e são eficientes. O mérito é todo das abelhas.
Esta é a plataforma central de reprodução de soja híbrida. Sem a ajuda das abelhas, não poderia ter chegado a esta escala. Esta é uma dança entre soja, abelhas e o ser humano, e também uma cooperação quente e carinhosa. As abelhas nos ajudam, precisamos ser simpáticos e tratá-las bem. O que elas fazem é o trabalho de milhares de pessoas, que não somos capazes de fazer. Nem mesmo 1000 pessoas poderiam fazer o trabalho de polinizar artificialmente todos os compartimentos. No entanto, as sojas não poderiam viver para sempre numa estufa. Se elas vivessem nos campos vastos, a família das abelhas teria muitas outras flores para consumir o néctar. A soja e as abelhas poderiam trabalhar bem juntas? No campo, as flores de soja parecem discretas. Elas têm pouco néctar, pólen e fragrância. Não são atraentes para as abelhas. Então, que métodos poderiam ser usados para atrair abelhas para campos de soja? Os cientistas agrícolas entregaram esta tarefa a especialistas no estudo de insetos. Ge-Fun Chen e sua equipe lidam com abelhas há mais de 40 anos e são experientes. As pessoas foram sujeitadas a sojas estéreis. O longo ciclo agrícola é a maior deficiência. Não é fácil cultivar uma espécie. Os agricultores precisavam delas. Por isso, temos de cultivar. Imagina se houver a possibilidade de a soja ser produtiva. Através de anos de esforço, as pessoas desenvolveram um agente atrativo. Com pouca indução, há abelhas ao redor das sojas o ano todo. De manhã, das 7 às 8 horas, todos os dias, colocamos o tabuleiro de agentes atrativo para guiar as abelhas para o campo de soja. Sacudimos para manter as abelhas no local. De um modo geral, as abelhas são específicas para as flores. Se puderem coletar o néctar das flores de soja, não irão às outras flores. Entre os animais polinizadores, só as abelhas são especialistas em mel. E as flores também precisam da fidelidade do polinizador. Um inseto e uma planta estabeleceram uma relação estreita com a ajuda das pessoas. Esta relação oferece à soja a possibilidade de passar de estufas para os campos. Na verdade, na China, há outra surpresa esperando para que o ser humano e a soja a descubram. Yili, em Xinjiang, com temperatura elevada, secas e pouca chuva, tem provavelmente o ambiente de crescimento que a soja gosta. Quando a soja híbrida chegou aqui, recebeu as boas-vindas do campo, quebrando as expectativas das pessoas. Muitas plantas que crescem aqui parecem combinar para ajudar a soja a atrair a atenção das abelhas e não roubar a cena. Este é o espinho de camelo, uma fonte de néctar muito boa que floresce mais cedo do que a flor da soja. Gosto das flores que desabrocham antes das de soja. Posso cultivar primeiro os insetos e quando as flores de soja desabrocham, não competirão por abelhas. E as plantas são naturais, significa que não temos que plantá-las. A Sophora alopecuroides, durante a floração, aparece abelhas cortadeiras, zangãos, carpinteiros.
Esta flor ocupa a maior área da plantação. É o Melilotus officinalis. Elas cultivam uma colônia de insetos. A floração da Sophora alopecuroide já passou. Esta já deu frutos. Tem apenas uma flor e logo murchará. As outras abelhas voaram para o meu campo de soja para me ajudar. Além das plantas que desabrocham mais cedo, os girassóis também parecem ter entrado em acordo e só desabrocham após a floração da soja e não competem pelas abelhas. Aqui, a soja já nem precisa contar com a ajuda do atrativo para reter as abelhas. As plantas locais e a soja criaram um mundo harmonioso com a família das abelhas. Acho possível que, como atingimos a industrialização, Deus retribuiu os 30 anos de duro trabalho e nos deu este lugar para que tivéssemos bons resultados em um ano. Graças à cooperação entre abelhas, humanos e soja, em 2018, a base de produção de sementes de soja em Yili teve uma boa colheita. E os campos de demonstração estabelecidos em 2013 no nordeste da China também estão trazendo aos agricultores uma renda considerável. A soja passou milhares de anos na China e entrou na vida das pessoas. Nos Estados Unidos, levou décadas para conquistar todos os aspectos da vida humana. Hoje em dia, a soja retorna à China e está explorando novas formas de cooperação com os humanos. Atualmente, no Banco de Recursos de Germoplasma de Cultura da China, existem 31 mil tipos de soja artificialmente cultivada e quase 10 mil de soja selvagem. A China é a terra natal da soja e também seu novo ponto de partida para o futuro. Se o homem escolher um herói para a terra, a soja deve ser selecionada. A razão é simples. Ela saiu de um canto da natureza e, pelo ser humano, levou milhares de anos para se levantar corajosamente. Ela tem flores de cores diferentes, como vermelhas, brancas e azuis. Suas raízes podem fixar nitrogênio e oferecer nutrientes ao solo. Seus frutos são as sementes com abundante proteína. Animais como bovinos e ovinos são alimentados por ela. As pessoas também dependem dela. Estas sementes nutrem a civilização humana de várias maneiras. No Ocidente, ela se tornou o feijão dourado aos olhos das pessoas. Com o passar do tempo, ela se torna o ingrediente do prato espiritual de uma nação. De volta para a China, sua terra de origem, ela faz novos amigos e dança juntamente com humanos e abelhas. Ela tem uma aparência simples, mas é um tesouro oferecido pela natureza ao ser humano. Na taxonomia das plantas criada por Linneu, ela é Glycinimax, da família Leguminosae, do gênero Glycine Wild.